Se você está estudando para concurso de arquitetura, tentando estudar todos os tópicos do edital, sinto te dizer, mas você não vai ser aprovado. É isso mesmo, você não precisa estudar todo o edital e eu vou te mostrar por quê neste vídeo para você conseguir uma boa nota e a sua aprovação. Olá, meu nome é Monique Ângela, sou arquiteta e urbanista, sou servidora pública federal, ensino arquitetos melhores maneiras de estudar para concurso e ser aprovado. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e me seguir nas redes sociais, @arcresumos. Então vamos lá. Como assim que eu tô te falando que você não precisa estudar todo o conteúdo do edital? Não precisa. Eu nunca estudei. E eu já fui aprovada mais de 10 vezes, 5 nomeações, sou servidora há 6 anos e nunca estudei o edital inteiro. Então eu estou te provando que é possível. Não é nem que é possível, é porque é impossível estudar tudo. São muitas coisas, muitos tópicos, muitos conteúdos. E não tem como, matematicamente, a banca cobrar tudo. Vou mostrar pra vocês. Estou aqui com conteúdo da Caixa Econômica Federal, aqui no tablet. Tudo isso aqui, até aqui é conteúdo de arquitetura. Então, se a gente for ver, deve ter mais de 100 tópicos, né? Se cada tópicozinho a gente colocar em uma linha, vai dar mais de 100. Serão 40 questões de conhecimento específico, ou seja, matematicamente não tem como todos esses 100 tópicos serem cobrados em 40 questões. Essa é a primeira coisa. Segundo, muitas vezes as bancas repetem alguns temas, então alguns temas vão ter 1, 2, 3, 4 questões, ou até mais. Eu já vi provas com 7 questões de acessibilidade, que seria um tópico aqui. Então, não tem como matematicamente a banca cobrar tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que você começa a estudar e fazer prova e você tem uma certa experiência, uma certa malícia, você percebe que as bancas repetem alguns temas. Então quer dizer que nunca vai cair determinada coisa? Não, a banca pode dar a louca e cobrar uma coisa que nunca foi cobrada. Porém, a gente percebe que alguns conteúdos têm mais chance de ser cobrado. Então, se a gente pensar de um ponto de vista estratégico, você sabe que determinado conteúdo tem 80% de chance de cair na sua prova e o outro tem 5%. Você só tem uma semana para estudar. Qual que você vai estudar? A gente tem que usar a cabeça. Querendo ou não, isso aqui é um jogo, o edital são as regras desse jogo e o que você estuda, o que você sabe são as cartas que você tem. Então você precisa ter cartas fortes, cartas que você sabe que você vai usar no jogo e não uma carta que não vale nada. Então, muito importante a gente ter isso em mente. E esses conteúdos, a partir do momento que vocês tiverem experiência, vai ficar mais fácil. Mas eu já até falei num vídeo aqui, os 3 conteúdos mais cobrados, depois vocês vão lá assistir, tá? Nesse concurso da Caixa, então não vou estudar nada, o que eu vou estudar, o que eu não vou estudar. A gente percebe que tem pontos muito específicos, inclusive eu chamo a atenção aqui, eles separaram, né, por itens, digamos assim. Então a gente tem o item 1, que é gerenciamento, o item 2, que é projeto. Esse item 2, ele é muito amplo. Então ele fala sobre projeto de arquitetura, e aí fala sobre projeto de hospital, de escola e de outros equipamentos coletivos, de uso coletivo. Então, isso pode ser muita coisa, muita coisa. Então você vai ler um livro sobre projeto de escola? Você vai ler um livro sobre outros projetos institucionais? Não vai. E o tempo que você vai perder, entre aspas, para estudar isso, você pode estar estudando 90, 50, que tem muito mais chance de ser cobrado, ou o orçamento, o gerenciamento de obras. Então não vale a pena de forma alguma você se aprofundar demais em determinados aspectos. Então o que você vai fazer? Aqui é importante você ter confiança em você e saber que você estudou arquitetura por 5 anos, independente da faculdade que você fez, você estudou arquitetura. Alguma base você tem, e tem que ter, porque você estudou, você é formado, você tem um cálculo, você tem que saber algumas coisas. Normalmente, esse tipo de questão, vem uma planta baixa, pede para analisar a planta baixa, pede para analisar fluxograma, até análise de insolação, coisa nesse sentido, que a gente tem que saber enquanto arquiteto. Então, uma coisa que eu vejo que as pessoas, elas ignoram, é que a gente tem um cérebro que precisa ser usado na hora da prova. Na hora da prova não é só para ficar lembrando, a gente tem que raciocinar.
Então, muitas vezes vai acontecer de na hora da prova, você não sabe o que é, mas não desespera. Não sabe? Para, bebe água. Meus alunos sabem, tem que levar água, obrigatório. Se não levar água, pessoa que não leva água, eu já pensa assim, não vai ser aprovado. Porque é extremamente importante você se hidratar e ter essas pausas durante a prova. Então, não sabe, para, olha para cima, bebe água, tira o foco ali da questão, depois você volta, tenta entender o que a questão está te trazendo. A questão trouxe uma planta baixa, deixa eu analisar essa planta baixa. Eu sou arquiteto, eu tenho que saber analisar uma planta baixa. Então deixa eu analisar o fluxo. Então, por exemplo, uma planta de escola. Os alunos estão entrando por aqui, os funcionários entram por tal lugar. Onde está o sol? O norte. Então, sabendo o norte, eu sei onde está o sol, onde o sol se nasce, o sol se põe, fachada leste, oeste, norte, sul. Tem entrada de serviços? Não tem? Como que é o trânsito no local? Tá vendo? Você já consegue, com o que a questão te deu, analisar muita coisa e consegue responder uma questão que você acharia que você estaria perdida. Então, a gente precisa ter essa clareza, por isso é tão importante praticar fazer prova e não só fazer questões. Muita gente, eu fiz 15, 20 mil questões no site de questões. Tá, e nunca fez uma prova na vida. É muito diferente, porque quando você está fazendo a prova, você tem tempo, você tá nervoso, tem uma sequência lógica das coisas que vão acontecer. No mesmo que você não tenha condições de fazer a prova, faça um simulado, que simule mesmo 4 horas de prova, sem acesso à internet, só uma caneta preta, e você tem que fazer só naquele espaço. Isso tudo é muito importante, que vai te dar essa noção. Preciso raciocinar. Como que eu faço para não ficar nervoso e raciocinar e pensar e buscar uma resposta? Então, vocês vão perceber ao longo do tempo que muitos desses conteúdos a gente consegue responder com isso. Não necessariamente estudando aquele tema, porque é um tema muito grande, muito genérico, ou que não costuma ser cobrado. Geralmente, quando cobra alguma coisa muito específica, as pessoas desesperam. Nossa, eu nunca ouvi falar esse detalhe, decoreba e tal. Pensa, raciocina. Eu sempre falo, dos números mágicos da acessibilidade. Caiu com uma coisa de acessibilidade, você não sabe o que é. Nossa, eu tô ali desesperado. Você já sabe que na acessibilidade tem 3 números que se repetem. Então, é 1,5, 1,20 e 80. Você não sabe nada. Você vai chutar que a resposta é 1,40? Ou 2,10? Pode ser que seja. Mas quando você não sabe nada, você tem que se apegar ao que você sabe. Você sabe esses números que se repetem, você sabe o modo de referência. Então, qual que é o mínimo que tem que ter de largura? 80, então não pode ser 70, não pode ser 75. Claro que tem exceções, no caso da 90-50 a gente tem lá a faixa da calçada que é 70 centímetros, mas é pontual e uma coisa que todo mundo já sabe que vai cair, tem que ter decorado, tá? Se não decorou ainda, decore lá as faixas das calçadas, que é muito cobrado. Mas o que eu quero dizer é que coisas que são cobradas muito esporadicamente, você não sabe, busque no seu cérebro que você sabe para fazer essa conexão. E na prova discursiva isso é ainda mais importante. Lá no treinamento discursivo tem uma aula completa que se chama Como Escrever sobre Qualquer Tema. Você não precisa saber sobre aquele tema para escrever bem. Claro, precisa ter uma base, precisa saber começar de algum lugar, mas às vezes você não sabe aquele tema específico ali, você sabe algo similar. E aquele similar vai te ajudar a escrever uma ótima resposta. E aí você fala assim, isso é o que eu tô inventando, tô tirando isso da minha cabeça. Não, eu tenho provas lá no treinamento discursivo, eu mostro a minha prova, que eu tirei 10. Da FGV, que é uma das bancas mais difíceis, sendo que eu não sabia sobre o tema. E eu utilizei essa técnica que eu estou te ensinando aqui agora. Usar o que a questão me deu, tinha um desenho, eu analisei o desenho, a partir do desenho eu sabia escrever bem e eu escrevi uma resposta 10. Mas eu não sabia o tema específico. Então, a gente precisa aprender isso. Veio uma questão, fica neutro, não desespera. A questão não é difícil, nem fácil, não é boa, nem ruim. É só uma questão. Cabe a você reagir a isso. Sei, responde. Não sei, deixa eu pensar.
tem a ver com alguma coisa que eu sei? Eu já estudei isso? Nunca estudei? Quando eu estudei, o que eu lembro disso? Tenta sempre buscar essas referências, é muito importante. E isso vai ajudar demais vocês a ganharem tempo, tanto na prova quanto ganhar tempo no estudo. Porque como eu estou falando, é impossível você estudar tudo isso aqui e é impossível a banca cobrar tudo. Então você vai filtrar o que você vai estudar e sabendo que você pode contar com o seu cérebro na hora da prova, porque você tem que contar com isso. Não adianta você ficar lá no automático só lembrando o que você estudou se você não conseguir interpretar, porque tem muita questão que é de interpretação de texto, tá? Então, voltando aqui para o edital da Caixa, existem esses tópicos genéricos que é mais difícil eu te falar assim, precisa estudar. Então, uma dica que eu daria, quem já tem experiência de prova, já tem isso mais trabalhado, consegue na hora de resolver a questão ali, buscar outra informação, eu não me preocuparia tanto com isso. Às vezes estudaria alguma coisa de RDC 50 e essas questões de fluxograma e orientação solar, tá? Mas para quem nunca estudou, nunca fez prova, é o primeiro concurso, não sabe ainda como fazer essas correlações, dá uma olhada lá no livro do Neuffer, aquele livrinho desse tamanho, né? Lá tem muita coisa, então pode ter algo que vai te ajudar. De qualquer forma, não esqueça de estudar fluxograma, orientação solar, até a questão de brises. E quando estiver estudando a representação gráfica, também dá uma olhada em algumas plantas para reforçar esse conhecimento que você precisa ter de interpretação de desenho arquitetônico, tá bom? Então, é um tópico bem grande que eu faria dessa forma. E aí a gente tem outras coisas que são muito grandes também, que tem muita coisa envolvida. Então, a gente tem aqui todas as normas regulamentadoras. Você vai estudar todas? Pode, mas vai ter tempo de você estudar todas? Esse tempo que você vai gastar estudando, você não poderia estudar algo mais relevante? Algo que tem certeza que vai cair? Então, das NRs, pegue as que são mais comuns de serem cobradas. Dentro da arquitetura, a 18 é a mais comum. Eu começaria por ela, depois estudaria a 17, que inclusive está listada aqui numa parte de ergonomia. Então, estudaria essas duas a princípio e depois iria vendo outras que são necessárias e que tem mais a ver com construção civil. Lembrando, é um concurso de arquitetura. Tenta focar mais na parte de construção civil do que NRs que falam de indústria e outras atividades. Na parte de legislações e políticas também tem uma coisa bem ampla e a banca deixa até aberto, né? Normas de arquitetura, no finalzinho fala assim, ó, leis federais concernentes à atividade profissional, e tem um lugar que fala, deixa bem amplo, que pode ser qualquer lei e norma de arquitetura. Tenta buscar essas que são mais cobradas, entra lá nos sites de questões, e aí muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro para ter uma assinatura do que concurso, do TEC, não tem problema, você já foi no PCI Concurso, www.pciconcurso.com, lá tem provas antigas, como eu disse, provas, não são questões, são provas. Baixe essas provas da Sesgran Rio, imprime, é muito importante você treinar, fazer a prova impressa, porque no dia vai ser impressa, não vai ser no computador. Então, imprime, resolva essas provas e perceba, isso aqui se repete. Olha, essa questão aqui era de sustentabilidade, eu nunca estudei, mas eu consegui acertar. Isso aqui era de sustentabilidade, mas eu não soube, então preciso aprender, preciso revisar. Para você ter esse mapa, da onde que eu vou começar? Eu tenho que começar de algum lugar, do que eu sei ou do que eu não sei. Se você nunca fizer uma prova, você não vai saber o que você sabe. Então, o primeiro passo, pega a prova antiga da Sesgran Rio e resolva do início ao fim, tá? Não se esqueça de resolver português também. Se vocês acharem prova de inglês, essas outras matérias que vão ser cobradas, ótimo. Se não achar, resolva de português e de arquitetura, mas não deixe português de lado. Português é, assim, obrigatório para qualquer concurso, então não deixe de lado. Você precisa ir bem em português, principalmente se você não sabe inglês. Porque se você já não sabe inglês, você já sabe que a sua nota não vai ser tão boa, garante no português para você conseguir os 50%, tá? Porque senão você não vai ser nem aprovado.
Então, era isso que eu queria passar para vocês, para não se desesperar. O edital é grande? É. Não achei ninguém que vende todo esse conteúdo, que não vai achar mesmo, porque vocês têm que entender que cada edital que sai são conteúdos diferentes, né? Por exemplo, esse aqui tem algo muito específico, isso que eu comentei de projeto. Tem a parte que fala de informática aplicada à arquitetura, que tem até sobre Python. Então é muito específico, é muito difícil vocês acharem um material de arquitetura que vai ter tudo isso aqui. Às vezes a pessoa ainda está produzindo e mesmo assim vai ser difícil conseguir produzir de tudo isso. Mas isso não é desculpa, tá? Não tem desculpa aqui. Ah, é porque eu não achei um curso completo, por isso que eu não passei. Acabei de falar aqui, não precisa saber tudo. Isso é desculpa. Então, entenda o que você precisa estudar, pegue esses tópicos principais, estude do jeito certo. Tem vídeo aqui no canal falando de estratégia de estudo, como estudar melhor, quais são os principais temas cobrados em concurso de arquitetura. Maratona esse aqui, tem muitos shorts também. Estude com essa estratégia esses tópicos mais importantes que você viu lá na prova. Faça a prova, faça simulados e aprenda a pensar. É muito importante pensar na hora da prova, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Curte esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo.